Boa tarde a todos. Bem-vindos novamente aqui à segunda parte do dia de hoje. A gente vai começar a tarde agora com a mesa redonda sobre a participação feminina na pesquisa em diferentes áreas científicas. Vou falar brevemente um pouco sobre as palestrantes e aí depois nós começaremos pela professora Georgina Gentil Rodrigues, que é graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É doutora em Informação e Comunicação em Saúde pelo ICICT, da Fiocruz, e atuou como tecnologista em saúde pública na Fiocruz e é presidente da Associação dos Profissionais de Informação e Documentação em Ciências da Saúde do Rio de Janeiro. A doutora Eugênia Zandona possui doutorado pela Drexel University. Ela é professora adjunta do Departamento de Ecologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro do programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução, lá na UERJ. Pesquisa Ecologia Evolutiva, Ecologia de Comunidades e Funcionamento e Processos de Ecossistemas de Água Doce. E a doutora Moema de Castro Guedes possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas e é professora adjunta do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e integra o programa de pós-graduação em Ciências Sociais lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, da Federal Rural. Tem experiência na área de Sociologia e Estudos Populacionais, atuando em temas como relações de gênero, trabalho, família e metodologia de pesquisa. Então, eu vou começar passando agora a palavra para a doutora Georgina. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou falar aqui embaixo para ficar mais à vontade. Eu estou me sentindo como se estivesse no dia da minha defesa da tese. Que eu vou falar um pouquinho dela, porque em 2016 eu me aposentei, mas continuo nativa. Aposentei, assim, essas mudanças do governo, a gente fica meio com medinho, aí já tinha meu tempo, mas continuo atuando, dando aula nos cursos de pós-graduação da Fiocruz e quero retomar minhas pesquisas. E, em primeiro lugar, agradeço o convite da Fernanda, por eu estar aqui. Estou até assim, inibida, que tem tanta gente importante aqui. Falei, meu Deus, eu, uma bibliotecária, o que eu estou fazendo aqui? Mas vamos lá, tentar dar o meu recado, falar um pouquinho da minha experiência, que eu me meti nessa área. Na época, até a pesquisadora que chegou a ser minha orientadora, que foi a doutora Cristina Guimarães do ICIC, nós conversando muito, trocando ideias, ela me sugeriu esse tema. Por que você não trabalha com essa questão de gênero, participação feminina na Fiocruz? Aí eu achei legal e falei assim, eu gosto de desafios. E fui, fiz uma pesquisa, iniciei, e vou mostrar para vocês os resultados, que eu acredito que, de alguma forma, vai contribuir também nessa discussão dessa questão aqui do seminário. Então, eu trago, primeiro, uma provocação, pensamento sobre as mulheres. A gente percebe que mudou, mas não mudou muito ao longo dos anos. A gente tem Aristóteles, temos depois de lá o Hegel, e depois nós temos o então reitor da Universidade de Harvard, falando sobre participação feminina nas ciências, principalmente nas ciências exatas. Então, a gente vê que mudou, mas não mudou muito. Aqui eu trago uma foto da turma do curso de especialização de nível técnico em biologia parasitária e biotecnologia do Instituto Oswaldo Cruz, que é uma unidade técnico-científica da Fiocruz. Inclusive, dei aula nesse curso. Então, a gente vê que já tem uma presença de meninas, de moças, grande. Então, apesar que a gente vê que, atualmente, a participação das mulheres vem se equiparando, quando não supera em quantitativo dos homens na entrada no sistema de CIT no Brasil. Contudo, a participação das mulheres na ciência cai de acordo com o avanço da carreira, o que já foi colocado em algumas falas aqui na parte da manhã. E, como eu sou bibliotecária e trabalhei muitos anos, atuei muitos anos com obras raras, você vê, obras raras, estou falando de gênero, então eu tenho esse lado de história, então eu gosto de comentar que esse curso, tudo começou com um curso de aplicação, criado em 1908, pelo Instituto Oswaldo Cruz, que era para os doutorandos que atuavam no laboratório. O curso começou em 1908. A primeira mulher, deixa eu ver na minha colinha aqui, ela só veio em 1926, que era Zenaide Bloch, foi a primeira a participar.
seguiu a carreira como, preste atenção, ela fez o curso e seguiu a carreira como técnico de laboratório. Tá? Técnico. Aqui eu trago alguns dados já falando, né, sobre um pouco da minha pesquisa e peguei algumas coisas atualizadas também. Então, a gente sabe que na Fiocruz a participação feminina é muito grande. São 55,7% da força de trabalho na Fiocruz é feminina. Não sei se todos conhecem a Fiocruz, não sabe? Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Né? E dessa força de trabalho, 60% dessas mulheres elas ocupam a área de pesquisa. Tá? Então, você vê que tem uma grande representatividade das mulheres dentro da instituição. Aí eu trago aqui, coloco um quadrinho ali, que eu falo que, na época da minha pesquisa, eu trabalhei com os dados que eu coletei em 2012. Então, de 2012 para 2015, houve um aumento de cerca de 5% de mulheres. Quer dizer, cada vez mais cresce a participação feminina dentro da Fiocruz, que representa uma área de ciência e tecnologia em saúde. Né? Isso é importante. E, antes de 1988, a participação feminina na Fundação Oswaldo Cruz era pontual, se restringia a cargos técnicos, científicos e administrativos, tendo pouca voz dentro das instâncias superiores da instituição. Em 1974, faziam parte do quadro de pessoal 70 cientistas, sendo somente 18 mulheres, né? Ou seja, 25%. Quer dizer, sempre teve participação, mas E hoje, quando a gente vai ver a realidade, como cresceu. Né? Isso em 74, eram 70 cientistas para 18 mulheres pesquisadoras. Aí eu falo da minha pesquisa, que eu atuei. Eu trabalhei com a participação feminina na Fiocruz. Então, como é que eu fiz essa pesquisa? Né? Vamos ver. Como é que eu vou fazer essa participação feminina? Então, decidi trabalhar com os servidores que entraram para o concurso público. Porque, quando eu fiz um levantamento na DIRE, e a DIRE, que é o nosso departamento de recursos humanos, da instituição, que eu consegui fazer um levantamento. Quantos doutores tem hoje? Isso na época, em 2012, na instituição, entre homens e mulheres. Aí eu tinha um universo de 1.064. Era um universo muito grande para eu poder trabalhar. Então, porque eu tive que coletar latte por latte, trabalhar com... Então, decidi trabalhar só com quem entrou com concurso público no período, que foi do primeiro, de 96 até o de 2010. Tá? Trabalhando com esse universo, eu já tive já diminuiu esse percentual para trabalhar, mas que dá uma representatividade muito grande. Aí eu fiquei com o universo. Opa, o que está passando aqui? Oh, essas coisas de tecnologia, vocês desculpem, eu sou meia... Aqui é do meio? Ah, tá. Vou passar aqui, beleza. Eu trabalhei com esse universo de 571 servidores, sendo 346 mulheres e 225 homens. O que vocês percebem? Que sempre o número de mulheres dentro da instituição, até na área de pesquisa, é superior ao dos homens. Tá? Curiosamente, desses 571 servidores, quando eu fui fazer o levantamento do LAT, somente uma pesquisadora, eu não consegui localizar o LAT de jeito nenhum. Então, eu coloco isso aqui porque é importante a gente ter esse problema do nome, que isso é outra questão, né? O nome de casada, o nome de solteira. Gente, eu procurei por todas as possíveis formas, casada, solteira, todas as maneiras, não localizei esse LAT. Foi o único LAT que eu não localizei, de uma pesquisadora que até era do antigo IPEC, que hoje é o INE. Não sei o que houve. Então, eu trabalhei com um universo de 570 currículos. Então, eu trabalhei com informações retiradas de produção científica do LAT. Então, tudo que foi colocado no LAT foi que serviu para o meu trabalho. Então, eu trabalhei com a ferramenta ScriptLattes para fazer retirar esses dados, a extração dessas informações do LAT. Tá? Trabalhei com ScriptLattes.
E depois foi utilizado um software de mineração chamado Vantage Point, que permitiu fazer as produções, os quantitativos, os quadros, e chegou a esse resultado. Ao longo do período... Desculpe, gente, eu sou terrível. Espera aí. Aqui. Então, ao longo desse período, né, de 96 até 2013, o Lattes registrou 30.757 itens classificados como produção bibliográfica, sendo 17.282 de produção bibliográfica de mulheres e 13.475 de produção bibliográfica por homens. Então, o que a gente percebe? Nossa, as mulheres produzem mais. Só que, globalmente, mas na média, os homens têm produção superior à das mulheres. Aí eu trago aqui alguma discussão, não quero me prolongar muito. Desculpe, eu ainda aprendo. Volta aqui. Aqui, é no meio. Então, o artigo científico foi a produção científica mais valorizada do período analisado, em que os homens têm uma produção maior, tá? Também, em livros publicados, também tiveram uma produção maior, trabalhos completos em anais de congresso. Em relação à missão de transferência de conhecimento, percebe que as mulheres tiveram uma maior produção. Tá? Ou seja, o que quer dizer isso? Em relação à questão de passar transferência de informação para a sociedade. Então, as mulheres percebi textos de jornais e revistas. Então, ela procurou, as mulheres pesquisadoras dentro da instituição, se procuraram muito com a questão também de passar informação para o público, né? Fazendo essas matérias para revistas, jornais, né? E, enquanto os homens, não que eles não se preocupam, mas mais artigos científicos, elas já tiveram outro tipo de preocupação de passar informação para o público. Ai, gente, perdão, estou me sentindo assim nervosa. Aí foi possível observar também a formação de recursos humanos. Apesar da mesma situação, de perceber que os homens tiveram um maior número de orientações e supervisões de dissertações e teses, percebeu-se que as mulheres elas estão à frente, têm maior representatividade como coordenadora dos cursos de pós-graduação. Né, aquele negócio, elas que seguram, né, estão lá coordenando, né, tendo trabalho, e eles só lá dando aulinha e tal. E, para atender a missão da pesquisa na Fiocruz, do período analisado, foram desenvolvidos 3.259 projetos de pesquisa de padrão competitivo internacional. E, dentro desses projetos de pesquisas, os homens apresentam também uma produção superior às mulheres. Né? Aquilo que foi discutido aqui na parte da manhã, né? Em relação à questão dos projetos. Mas, no que diz indicadores gerados internamente na Fiocruz, as mulheres são majoritárias na liderança dos grupos de pesquisa e a participação das mulheres na liderança dos projetos fomentados internamente. Então, o que se percebeu assim, nos projetos internacionais, aqui já foi discutido, ter maior mobilidade, os homens têm mais projetos. Em relação aos projetos internos da instituição, as mulheres são majoritárias. E elas é que mandam ver. Tá? Aqui é um quadro, só para vocês terem uma ideia do que foi gerado, tudo que foi extraído do Lattes, depois foi gerado. Tá? E outra coisa que também foi analisada, que já foi discutido, foi em questão as bolsas, né, de produtividade, que eu não vou entrar em mérito. A mesma coisa que foi falado, as bolsas de maiores são dos homens, não que as mulheres não tivessem, mas foi a mesma colocação de manhã, o meu resultado foi igual. A doutora Márcia falou durante a sua fala, na minha, a gente vai ver que é a mesma coisa, o mesmo resultado. Tá? Em relação à questão das bolsas. Apesar da proporção das bolsistas de mulheres aumentar, diminui na medida em que cresce o nível hierárquico da bolsa. Então, não vou entrar no mérito, que ela já falou bem sobre isso na parte da manhã. Aí, o comentário dessa primeira parte. No geral, a produção das mulheres enfrenta diferentes barreiras e costuma passar por uma redução de velocidade após a maternidade, uma coisa que foi, né, também bem dita. A partir do momento em que as mulheres cientistas e pesquisadoras tornam mãe, elas passam a ter necessidade de horários mais flexíveis, por estar mais presentes no dia a dia dos filhos.
E, além disso, a possibilidade para viajar se reduz e a disponibilidade para levar trabalho para casa também. Todas essas mudanças podem ser interpretadas pela chefia e pela equipe como motivos para queda no rendimento profissional, gerando o teto de vidro. Aí, aqui, eu também não vou me demorar muito, que, na minha tese, qual foram os pontos principais? Falar sobre a produção científica e falar também sobre a questão dos cargos comissionados dentro da instituição. Então, eu não vou entrar muito nesse mérito, que não é o foco aqui do seminário. Mas uma coisa que eu tenho que chamar a atenção é que, pela primeira vez em 116 anos de história, a representação feminina nos cargos de alta direção da Fiocruz, nós temos uma primeira mulher, né, como diretora, como presidente da Fiocruz, que depois eu vou mostrar. E, mesmo tendo, que já foi um grande avanço, uma conquista da instituição, mesmo tendo uma primeira mulher como presidente de uma instituição, como a Fiocruz, ela é até socióloga, formação dela, apesar de todas as conquistas, ainda há muito o que avançar. Embora a Fiocruz tenha 53% do total de seus cargos de chefia ocupados por mulheres, observa-se que há uma predominância masculina nos escalões superiores. Enquanto as mulheres ocupam 65% dos cargos de DS1, que é aquele cargo que você carrega piano, né, apenas 26% dela ocupam um cargo de direção, que corresponde ao chamado DS4. Então, as mulheres ainda ocupam aquele cargo intermediário, que é o de carregar piano, ser coordenadora dos cursos de pós-graduação, ou seja, tudo que tem que carregar piano, ali ter o trabalho, né, mais braçal, né, intelectual, mas também braçal. Aí, aqui eu trago alguns exemplos de liderança da Fiocruz, que eu achei interessante a falar delas. Aí, até destaquei aqui da pesquisadora Tânia Araújo Jorge, que ela concorreu 2 vezes à presidência da Fiocruz, né? Ela é um amorzinho de pessoa, gente. E ela fala sobre essa questão, né, porque as mulheres se candidatam ao menos. É uma pessoa também que discute muito essa questão de ciência e gênero dentro da instituição. A fala da atual presidente, que é a Nízia Trindade. Então, ela fala muito dessa questão das barreiras, os estereótipos sobre os papéis de gênero e sobre o exercício de poder. Teve uma outra pesquisadora, Yara, que ela já fala que, na ciência, a questão do gênero não faz muita diferença. E tem a outra pesquisadora, que é chefe do laboratório Hanseníase, Eugenie Sarno, que fala que ser mulher nunca se constitui um obstáculo. Então, é mais ou menos aquilo que foi dito, né? Algumas mulheres, elas próprias, elas não conseguem ver os problemas que as mulheres enfrentam. Então, eu achei interessante, trouxe isso até como exemplo, que calhou de ser até um exemplo que, vamos dizer assim, corroborou aquilo que foi falado anteriormente. Tá? Isso aí é público, está ali o site, tá? As falas eu peguei no site, então é público, não tem problema nenhum. Está lá no site da Fiocruz. Então, está ali o exemplo. Não, para não dizer, não, o Jorginho botou, não, está lá no site, fontes, se clicar ali, vai abrir a matéria, então domínio público. Aqui que eu queria mostrar, aqui um videozinho, se der tempo, é de 1 minutinho. Os estereótipos de gênero continuam, né? Você tem a Citelli, que trouxe essa questão sobre o caso emblemático sobre a falta de aptidão dessa boneca Barbie, que falava, né, que aula de matemática é difícil, mostrando que as mulheres não têm aptidão para a área de ciências exatas, né? E o outro é uma sarge que eu trago falando sobre a questão do machismo, né? Não sei se está dando para vocês verem. Que ela está aqui. Este troféu é uma conquista de todas as mulheres contra a desigualdade de gênero. Aí alguém na plateia fala, tira a roupa. Né? Fica claro, mostrando, né, que a mulher ainda tem muitas barreiras a serem vencidas. Como é que eu faço? Eu queria dar uma clicadinha aqui nesse videozinho, um minutinho, só para vocês verem a bonequinha falando, a Barbiezinha falando que é em inglês. Eu testei o link, vamos ver se vai funcionar. Se não der, vou atrapalhar, não tem problema.
vendo? Olha lá, acho que vai. Só que não está. Está aparecendo aqui para mim. Oh, que pena, que ela fala tão bonitinho, gente. Está aqui. Mas escuta pelo menos a vozinha. Deixa o pessoal escutar pelo menos a vozinha dela. Que a carinha é essa mesmo. Só a vozinha, pelo menos, para eu ouvir ela falando, como é bonitinho. Que matemática é difícil. Deram para ouvir? Eu achei muito bonitinho. Não o coisa, mas a bonequinha. Pode, para poder continuar aqui. Obrigada. Agora não foi. Quer passar aqui para mim? Aqui também eu não vou entrar muito no mérito, porque eu acho que já foi, de certa forma, falado essa questão do êxodo das mulheres na ciência. Então, eu só trouxe esse exemplo, né, que esse estudo foi publicado no periódico Harvard Business Review, em 2008, falando sobre essa questão do êxodo das mulheres, a questão da maternidade, só para vocês, né, ficarem cientes, pode passar. Aqui também é a mesma questão. Eu só vou ler essa fala que eu achei interessante, que eu peguei, da Eudete Pereira de Mello, que é: a conciliação da maternidade com a ciência é uma questão muito séria e delicada. Em alguns casos, as cientistas têm que fazer escolhas. Muitas são solteiras e não têm filhos. Então, isso é uma fala da pesquisadora, até para levantar para questões de debate. Tá? Vou passar. Aqui eu trago um pouquinho sobre o que tem sido feito para o maior reconhecimento da mulher na Fiocruz. Né? Estou falando, fiz um levantamento, uma tese em cima da participação feminina na Fiocruz. E o que a Fiocruz tem feito pela mulher nesses anos todos? Realmente já tem feito alguma coisa. Existe um comitê de ética dentro da Fiocruz, que tem atuado desde 2009. Tá? E uma das ações desse comitê de ética foi a criação desse dicionário de feminino de infâmia. Esse dicionário já está disponível. Tá? Foi um primeiro movimento sobre essa questão da violência contra as mulheres. Achei importante. Pode passar, por favor. Tem outras discussões também que têm sido feitas por esse comitê, como ampliação da licença maternidade 180 dias para qualquer trabalhador da Fiocruz, não apenas para servidores, mas também para bolsistas, num primeiro momento, e, num segundo, vai estar se discutindo também estender para as terceirizadas. Tá? Já está sendo feita essa discussão. Também está sendo feita uma discussão de criação de salas de aleitamento materno, tá? Para que essas mães possam ter um espaço adequado para amamentar seus filhos. Pode passar. E, na Fiocruz, eu vi que foi até interessante, que foi falado muito a questão de creche, e a Fiocruz já tem creches. Tá? Foi criado em 1989 a primeira creche dentro do espaço do campus de Manguinhos, na Fiocruz, e depois, no ano seguinte, foi criado lá no Instituto Fernandes Feira, no Flamengo, outra creche. Só que, até o momento, as creches elas só atendem aos servidores e servidoras. Ainda não se conseguiu ampliar para bolsistas e terceirizados. Mas já foi uma vitória ter uma creche, né, dentro do ambiente de trabalho, em que tanto o papai como a mamãe podem deixar seus filhos lá. Tá? E considerações finais. Para mitigar a desigualdade ou buscar qualquer equilíbrio entre gêneros em CIT, é necessário estimular a inserção e a participação das mulheres. Promover a igualdade de oportunidade das mulheres ao acesso aos programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que já foi dito aqui. Né? Oferecer mais oportunidade de networking e de capital social, que também já foi dito aqui. Né? Se você não consegue viajar, se você não consegue, aí você não faz as trocas de experiência com outros profissionais de outras instituições. Estimular o financiamento de projeto de pesquisa, garantir a equidade de condições entre gênero no ambiente científico e conceder a licença a gestantes para bolsistas nas diferentes fases de formação científica e garantir creches e ações relacionadas. Então, né, algumas coisas já estão sendo discutidas na Fiocruz, algumas coisas já foram ganhas, outras ainda estão sendo discutidas a caminho, né, mas há muito chão ainda a ser vencido.
Pode passar. Acho que é a última slide. Não, tá bom. E é isso, gente. Obrigada aí por terem me ouvido. Desculpe aí o ir e vir dos slides, mas espero que eu tenha contribuído um pouco aí para a discussão. Não, é melhor depois, senão Acho pode que no comer, final, né? É. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Eugênia Zandoná. Estou muito feliz de participar nesse simpósio, porque é um tema que me interessa muito. Sou cientista, ecóloga e mãe de 2 meninas, e de 3 anos e de 9 meses. Acabei de voltar ao trabalho depois de 9 meses de licença, porque a UERJ é uma das poucas instituições que dá 6 meses de maternidade, mais 3 meses de licença amamentação. Então, eu voltei agora, estou ainda em choque. Mas estou me adaptando. Estou mais em choque ainda, porque quase não vim hoje, porque a minha criancinha de 9 meses está doente em casa. E não estava querendo comer nada, e a fonte de alimentos dela está aqui, neste momento. Então, mas parece que está dando tudo certo. Então estamos todos felizes. Bom, eu comecei a me interessar sobre o tema 2 anos atrás, porque escrevi aos organizadores de um congresso de ecologia teórica, onde eu queria participar, mas fiquei muito... eu não gostei, porque quando vi a lista de palestrantes, tinha uns 21 homens e só 4 mulheres. Eu pensei, ué, e eu conheço um monte de mulheres ecólogas que poderiam muito bem participar desses congressos, mas não foram convidadas. Então, eu escrevi para os organizadores, perguntando por quê. E a resposta foi, na realidade, muito boa, de quase todos, excluindo uma pessoa. E me convidaram a organizar uma mesa redonda sobre o tema de mulheres na ecologia. Inclusive, a Márcia Barbosa também participou, foi ótimo conhecê-la. E então, desde então, eu estou pesquisando sobre o assunto, coletando dados do CNPq, e com a colaboração de um pós-doutorado da UFRJ, que conseguiu um monte de dados do CNPq. Então, sobre projetos, pessoas que ganharam um monte de informações, gênero, dinheiro, quantidade de dinheiro que foi dado, enfim. Então, eu recebi há pouco tempo esse conjunto de dados, então ainda estamos trabalhando. Na realidade, eu comecei a trabalhar há pouco tempo porque estava de licença, né? Ele já está trabalhando um pouco de tempo. Bom, mas, enfim, queria começar só resumindo um pouquinho os assuntos principais, os temas principais sobre desigualdade de gênero na ciência, os tópicos onde vemos mais essa desigualdade. Então, em publicações científicas, em conferências, em salários e financiamento de projetos, em cartas de recomendações, que aqui no Brasil não são tão importantes ainda, mas, especialmente no exterior, são muito importantes para garantir um trabalho para as pessoas. E depois vou mostrar alguns dados sobre a ecologia brasileira e, na realidade, a ciência brasileira em geral. Bom, provavelmente muitos de vocês conhecem esses dados, que saíram o 8 de março de 2017. E os jornais falaram muito sobre esses dados, porque, uau, ótima notícia para o Brasil, estamos tão bem, porque esses são dados em roxo, são mulheres, e verde os homens, sobre a produção de artigos científicos, de homens e de mulheres. E a informação que se destaca é que o Brasil, junto com Portugal,
foram os dois países onde as mulheres publicavam mais. Ou seja, chegavam quase aos 50%. Agora nem consigo ver direito, acho que é 49% e 49% no período entre 2011 e 2015. Então, uau! E, inclusive, o Brasil foi o país que, em geral, nos últimos, comparado ao período de 99 e 2000, essa proporção aumentou mais. Então, todo mundo estava super feliz. Ok, sim, estamos felizes, mas o que realmente quer me dizer esse dado? Porque pode ser que tenha muitas mulheres, mas eu vou mostrar para vocês quais são essas mulheres que provavelmente estão produzindo esses artigos científicos. Bom, em termos de publicações, esse é um trabalho na área de ecologia e biologia evolutiva de professores da Austrália e Inglaterra, e podemos ver aqui o número de artigos publicados e podemos ver que, bom, especialmente esse gráfico aqui é mais interessante, temos a porcentagem de homens e de mulheres, e podemos ver como, a partir do primeiro, esses são os anos da primeira publicação, como aumenta ou diminui a taxa de produção de artigos. E a informação interessante é que, no começo, não tem muita diferença entre homens e mulheres, mas depois de um ano, a produtividade das mulheres diminui e a dos homens aumenta. Então, aqui, alguma coisa está acontecendo, certo? Mas o outro fato interessante é que, quando vamos ver a qualidade destes trabalhos, a qualidade dos trabalhos publicados por mulheres, na realidade, é de boa qualidade, porque recebem muitas citações. Então, as mulheres são menos produtivas, mas parece que estão produzindo artigos de melhor qualidade. Em termos de conferências, geralmente as mulheres representam só 1/3 das pessoas que participam, os palestrantes nas conferências. E esse viés de gênero representa o que podemos ver na sociedade, na vida acadêmica em geral. Mas este é um grande problema. Por quê? Porque essa pequena porcentagem de mulher, como palestrantes nas conferências, contribui a perpetuar este viés de gênero. E, muitas vezes, passa despercebido pelos organizadores. Justamente, quando eu chamei a atenção aos organizadores dessa conferência de ecologia teórica, as pessoas me falaram, a gente nem percebeu. E tinha mulheres entre os organizadores, e se sentiram muito mal, tentaram, inclusive, mas foi positivo, porque tentaram convidar mais mulheres, se esforçar para chamar mais mulheres. Inclusive, esse estudo aqui, eu queria mostrar, porque mostra que, quando entre os organizadores tem mulheres, a porcentagem de mulheres palestrantes nas conferências aumenta. Então, é importante também que tenha mulheres entre os organizadores, porque tem mais probabilidade de elas chamarem outras mulheres, porque são, geralmente, pares, né? Bom, esse é um estudo de uma conferência de Sociedade Europeia de Biologia Evolutiva, de 2011, e mostra diferentes tipos de apresentações da conferência e a porcentagem de mulheres que apresentaram esses trabalhos. Então, aqui é 46%, essa linha, que era a porcentagem de mulheres que atendiam o congresso. E podemos ver que, nos painéis, tem bastante mulheres apresentando painéis, mas, obviamente, essa porcentagem de mulheres diminui muito, especialmente quando tem nas palestras de convidadas. E também nas plenárias tem uma porcentagem de mulheres muito baixa. Esse estudo mostrou um dado muito interessante, que é que 50% das mulheres convidadas rejeitaram o convite, contra só 26% dos homens. Eu sou um caso, eu recusei esse convite, porque eu estava com uma criancinha
pequena, doente, inclusive eu mudei a minha passagem, volto hoje em vez do que amanhã. Então, esses são todos os problemas que as mulheres têm que afrontar. Esses são dados que foram publicados na Nature, de 2013, e mostra dados sobre salário e financiamento de projetos nos Estados Unidos. Esses são do NIH, que é uma das agências de fomento mais importantes dos Estados Unidos, e mostra mostra primeiro dados de 2002 e de 2012. E podemos ver que teve um aumento na quantidade de dinheiro que foi dada a mulheres, mas ainda assim é só 30% do dinheiro dos projetos é dado a mulheres e 70% a homens. E aqui nos Estados Unidos também tem uma variação. O salário dos professores não é fixo como aqui, mas é decidido para cada pessoa tem um salário diferente, e em diferentes áreas, biologia, química, física e astronomia, podemos ver que as mulheres, que são em laranja, sempre ganham menos do que os homens. Então, 18% a menos do que os homens, as mulheres ganham. Esse é outro trabalho interessante que encontrei em Nature Geoscience sobre as diferenças de gênero nas cartas de recomendações para pós-doutores. Então, as cartas de recomendações a nível de pós-doutor são muito importantes lá nos Estados Unidos, porque é o que garante, é um dos aspectos que os candidatos têm que apresentar para conseguir ganhar uma bolsa. E as mulheres aqui que aplicavam para os diferentes trabalhos, só 15% das mulheres teve como avaliação da carta como excelente. Os homens eram 24%, ou seja, as mulheres não eram consideradas tão boas, ou excepcionalmente boas, como os homens. E talvez isso é um dos aspectos que explica esse vazamento no número das mulheres, especialmente a nível de pós-doutorado. Porque, por exemplo, no caso de STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, se não me engano, temos 41% dos doutorados, mas só 24% dos pós-doutorados. Então, precisamos entender quais são as causas desse vazamento. Então, maternidade, falamos, mas essa pode ser também outra razão. Esse foi um trabalho que me chamou muito a atenção quando saiu, em 2012, em PNAS, e também sobre cartas de recomendações. Fizeram um experimento onde foi escrita uma carta de um estudante fictício que mandava mandava essa application para uma vaga de técnico num laboratório. Foi a mesma carta, só mudava o nome do candidato. Às vezes era homem, às vezes era mulher. E os pesquisadores mandaram essa carta a diferentes professores, e homens e mulheres, e os professores tinham que avaliar essa carta. Então, de novo, a carta era idêntica, só mudava o nome, homem ou mulher. E não consigo ler direito, mas é competência, hireability, que é basicamente a capacidade. Isso. E mentoring, ou seja, a vontade que o professor tinha de orientar esse aluno. Então, em todos esses aspectos, os homens, que são essa barra mais escura, tinham valores superiores, ou seja, eram considerados melhores em todos esses aspectos. E também, quando era o momento de decidir o salário que esses técnicos iam receber, e esse é o aspecto mais gritante, os homens, os candidatos homens sempre tinham eram oferecidos um salário superior do que as mulheres. E a coisa interessante é que os avaliadores eram homens e mulheres, ou seja, nós mesmas mulheres estamos avaliando de uma forma injusta. Então temos um viés em nós também. Esse é outro trabalho que de Science Communication, que também avaliaram diferentes abstracts mandados para uma conferência, e de novo
é o mesmo resultado. Quando os trabalhos que eram autorados por homens sempre eram considerados ou percebidos de melhor qualidade por avaliadores homens e mulheres. E esse, então, é identificado como um efeito Matilda, que é um subreconhecimento sistemático de mulheres cientistas, em diferentes aspectos. Então, agora eu vou mostrar alguns dados que eu levantei da situação aqui no Brasil. Esses são dados especificadamente da ecologia, de programas de pós-graduação em ecologia no Brasil. Esses são dados de 2016, que eu recolhi, que eu peguei do Sucupira. São 29 programas de nível maior ou igual a 4. E vou mostrar logo os resultados. Bom, eu calculei um sex ratio, que é simplesmente quando é igual a 1, significa que tem um número igual de homens e de mulheres. Menor de 1, mais mulheres. Maior do que 1, mais homens. Então, esse aqui em roxo são os pesquisadores do CNPq. 36% só eram mulheres. Esses são docentes permanentes dos programas, e todos os docentes, então, incluindo os colaboradores, e os alunos. Então, de novo, podemos ver o clássico padrão de sempre. E na área de ecologia, onde tem bastante mulheres, então, vemos que tem uma porcentagem mais mulheres do que homens entre os estudantes, mas nos docentes essa porcentagem muda drasticamente e tem muito mais homens docentes que mulheres. Então, só vou mostrar alguns dados só para ter uma ideia de que tipo de diferença estamos falando. Claro, não estamos nos níveis da física, né? Mas precisa considerar que a ecologia, a biologia em geral, é uma área onde tem muita mais mulheres. Tá? Então, por exemplo, o programa que teve o pior sex ratio foi a UFG, de Goiás, que, inclusive, agora, nessa nova avaliação, passou a ser 7, nível 7. E eles tiveram um sex ratio de 7, ou seja, 7 homens para cada uma mulher. E esse foi o pior de todos, mas os outros também tiveram valores bastante, 4,75 homens para cada uma mulher e tal. O melhor programa em termos de sex ratio foi a Federal do Ceará, que, em termos de docentes totais, foi o único programa que tinha mais mulheres do que homens, 15 mulheres e 14 homens. Mas já quando a gente considera o sex ratio de todos os docentes, eram iguais. E, enfim, esses são os dados eu queria mostrar atenção sobre os alunos. Esse é onde temos a porcentagem, a UENF, no Rio. 72% de mulheres, é o programa que tinha a porcentagem maior de mulheres. Depois, a Federal de São Carlos, com 65% de mulheres. E a pior foi a UFPA, com 40% de mulheres. Mas, ainda assim, a pior pós-graduação, em termos de número de porcentagem de mulheres nos alunos, é 40%. Não chega aos valores dos docentes dos outros programas. E a coisa interessante, mas isso é só um anedoto, porque na análise não deu significativo, mas esses dois programas, que tinham a maior porcentagem de mulheres estudantes, foram os únicos dois que tinham um sex ratio dos docentes permanentes inferior a 1, ou seja, tinha levemente mais mulheres do que homens. Então, esses são os dados que eu levantei há pouquíssimo tempo, porque são os dados dos bolsistas do CNPq de 2018, ou seja, aqueles que ganharam a bolsa agora, 2 meses atrás. Esses são de todas as áreas juntas, eu não dividi por área. Mas o dado que achei muito interessante, bom, primeiro aqui embaixo, essa já vimos muitos desses gráficos, esse é só dos bolsistas que aplicaram agora, que mandaram a proposta agora. Claro, vemos que tem uma porcentagem, mulheres aqui são sempre menos do que os homens, os não aprovados aqui temos também. Mas o fato interessante aqui é que os homens mandaram muito mais projetos do que as mulheres, mas a porcentagem de não aprovados
foi de 35% para as mulheres e de 28% para os homens. Ou seja, as mulheres foram reprovadas muito mais do que os homens. E aqui, neste gráfico, então, este gráfico mostra a porcentagem de propostas enviadas. Tá? E essa linha aqui mostra o 37,5%, que é a porcentagem das mulheres que enviaram as propostas. Então, a gente espera que, se não tivesse uma diferença, deveriam ser todos os valores das mulheres aqui nessa linha, certo? Vamos ver os dados. Obviamente, foram um A, um B, então, especialmente nos níveis maiores, foi bem mais embaixo. Um C foi, na realidade, aqui ficou um pouquinho fora de formatação, mas foi levemente mais embaixo, de quase 37,5, quase, acho que era 36,5. Um D um pouco abaixo, 2 também ficou um pouquinho abaixo, mas quase naquele valor. Esses são os sênior. E, obviamente, então, as não aprovadas, as mulheres foram mais. Então, em porcentagem, tiveram muitas mais mulheres que não foram aprovadas. Então, eu acho que esses dados são muito importantes para mostrar para o CNPq. Da importância que... Então, não é só que a gente tem menos mulheres com as bolsas, mas elas são reprovadas com maior frequência. Então, por que elas são reprovadas com maior frequência? É isso que a gente tem que tentar melhorar. Esses são resultados preliminares, porque são de todos os dados de financiamento de projetos do CNPq. Esses são projetos que acabaram em 2015. Então, são pessoas que fizeram a prestação de conta. E a gente tem, então, valores de cada projeto, número de projetos e tal. E vimos aqui, então, são ainda análises preliminares, mas esse conjunto de dados é muito bom. E acho que vão sair resultados muito interessantes daqui. Esses são todos os tipos de projetos, PELD, Biota, bolsa de jovem cientista, enfim, um monte de bolsas, de tipos de bolsas diferentes. E, de novo, aqui essa é a porcentagem de homens e de mulheres. Então, podemos ver que, em termos de valor concedidos aos homens, é 80%, se não me engano. E o número de projetos, agora não consigo, acho que é 71%, que foi dos homens que foram aprovados. Ok, então, vimos que esse sex ratio muda ao longo da carreira acadêmica. Então, eu acho que a coisa importante é certamente mostrar esses dados para mais pessoas possível, porque ainda tem muitas pessoas que não conhecem, ou que não se interessam sobre esses dados, mas também é tentar entender por que isso acontece. Então, por que o número de mulheres diminui? Com certeza, a maternidade, estamos discutindo aqui, é um fator que afeta fortemente a produtividade das mulheres. Eu acho muito importante também que tem um baixo número de modelos mulheres para estudantes. Então, o caso das conferências. Tem poucas mulheres que participam em conferências. Então, isto também tem que ser melhorado. A gente tem que chamar a atenção, vamos a um congresso, vamos chamar a atenção quando vemos que tem poucas mulheres apresentando. Vamos propor nomes de mulheres para apresentar. E as microagressões, nem estou falando de assédio, né? Mas as microagressões, as picadas de mosquitos que a Márcia falou, esses também podem desanimar uma mulher em continuar na ciência. E as avaliações da CAPES, do CNPq, eu absolutamente concordo que isso tem que ser mudado, porque eu tenho certeza que isso afeta negativamente as mulheres. Tem que mudar essas avaliações da CAPES, o Sucupira tem que considerar essas licenças maternidades, o CNPq nas bolsas de produtividade tem que também considerar licenças maternidades e outros aspectos, outros tipos de licenças que geralmente são mais a cargo das mulheres. E, como a Márcia falou, será que esse padrão nos docentes reflete um sex ratio dos estudantes de alguns anos atrás? Sim, claro.
as coisas estão mudando? Bom, pelo visto, pelo que a Márcia mostrou, parece que não estão mudando muito, pelo menos na física. É bom ver se em outras áreas, talvez, as coisas estão mudando um pouco. E possíveis soluções, quais são? Bom, por exemplo, em termos de publicações científicas, uma coisa que eu acho muito importante é esse processo de revisão double blind, ou seja, que não só não se conhece a identidade do revisor, mas também não se conhece a identidade dos autores. Então, esse estudo mostrou, que acho que foi, agora não me lembro qual foi não me lembro qual foi a revista, mas foi uma revista de ecologia, que mudaram, passaram a ter um double blind review process e viram que a porcentagem de mulheres que publicavam tinha aumentado muito depois deles fazer esse double blind e de homens tinha diminuído. Bom, claro. Não, na realidade, a porcentagem, então, é só porque as mulheres aumentaram, né? Outra solução importante, acho, incluir mulheres palestrantes em conferências. Isso é muito importante também. Temos que chamar a atenção aos organizadores para isso. E incluir mulheres em grupos de trabalho, pois aumenta a confidência nas mulheres, como também já foi falado, da importância de incluir as mulheres e deixar elas falarem. Bom, então, só para concluir, essa é uma frase do Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico, que a coisa importante, então, é que ele é de uma minoria também. Então, não existem diversidades genéticas. Se não temos o mesmo número, se não temos negros e mulheres na ciência, é porque eles não têm a mesma possibilidade. Não é por diferenças genéticas ou outros tipos de diferenças. E agradeço. Essas são as minhas meninas. Esse aqui que quase não me deixou vir. Então, a vida de uma cientista mãe que continua no campo, tem que carregar essa barriga. Infelizmente, há muito tempo que não vou para o campo, porque não dá, né? Essa é outra limitação para quem faz trabalho de campo, ir com crianças pequenas ou com barriga é difícil. Esse atrapalha, mas tem também, obviamente, a felicidade de ter, de crescer duas crianças. Quem sabe, talvez, futuras cientistas, né? Obrigada. Bom, boa tarde a todas e os pouquíssimos todos. Meu nome é Moema, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu queria parabenizar muito a organização do seminário, acho que é da mais alta relevância. Esse é um tema que a gente já vem debatendo muito nas ciências sociais, nas políticas públicas, e tem grupos bastante consolidados que discutem gênero e ciência. E eu acho que a discussão da maternidade, então, ela necessariamente tem que ser pensada dentro desses estudos de gênero, na medida em que a família é a grande instituição generificadora dos sujeitos, né? As mulheres que são solteiras, as mulheres que não têm filhos, elas não têm grande dificuldade de apresentar um padrão de produtividade semelhante ao masculino, apesar de também sofrerem constrangimentos de gênero, porque são mulheres, né? A gente vive numa sociedade que está cada vez mais envelhecendo, então a gente aporta a discussão da maternidade muito dentro de uma discussão mais ampla sobre os cuidados, né? Muitas vezes as mulheres que não têm filhos são constrangidas a cuidarem dos pais, por exemplo, muito mais do que aquelas que têm filhos, né? Então, acho importante a gente situar a discussão da maternidade nesse cenário. Ah, posso. Eu tinha preparado aqui um monte de coisa, porque é muito difícil falar sem tentar articular com o que as pessoas que vieram antes de mim falaram, né? Eu me senti super representada pela fala da Márcia. Adorei, porque eu acho que tem que pensar num cenário de discussão mais ampla de relações de gênero, né? A maternidade não é um tema para nós, imagino que para grande parte de vocês, biológico, né? Uma construção social. O que é ser mãe mudou historicamente, e acho que necessariamente a gente tem que pensar desde essa perspectiva também, né? Eu falo das ciências sociais, mas eu estou o tempo todo trabalhando muito com estatísticas. Eu sou uma usuária de dados do CNPq, então estou o tempo todo enchendo o saco do CNPq para me liberar
formas de desagregação do dado que nem sempre são liberadas. Eu achei surpreendente vocês terem conseguido os dados de demanda. Eu fiquei 5 anos tentando isso, tinha até colocado na minha apresentação. É um dado meio que é caixa preta, não aparece. Esses dados seus são demandas gerais, não só da área de... isso é super importante, porque aí a gente vê a diferença entre quem está postulando e quem está, de fato, conseguindo, né? Eu, historicamente, trabalhei com gênero, mercado de trabalho e família. Então, a minha grande pergunta, que eu vou tentar explorar um pouco na minha apresentação, e é por onde as minhas pesquisas vêm caminhando nos últimos anos, é em que medida a ciência é um caso particular das desigualdades do mercado de trabalho. Porque eu venho estudando há muito tempo mulheres que estão no topo no mercado de trabalho, e a relação da maternidade com isso, né? E aí, em que medida a ciência seria um caso particular? A gente sabe que a ciência tem uma série de singularidades, mas ela também não tem nada de tão diferente assim do que as mulheres passam quando elas estão no topo do próprio mercado de trabalho. E aí eu queria pensar, então, um pouco, junto com vocês, as aproximações e afastamentos entre as dinâmicas mais amplas de desigualdade do mercado de trabalho e as desigualdades dentro do campo científico. Ui. Eu estou apertando, o negócio não está indo. Para o computador? É isso. Bom, eu venho pesquisando há muito tempo com pesquisadores da Fiocruz, que estão pensando a partir da história das ciências. Então, para nós, a ciência é uma instituição que reproduz assimetrias, relações de poder, ela não tem nada de neutra, né? A gente pensou muito a partir da produção acadêmica feminina. Então, a gente foi olhar como que as mulheres estavam na ciência no início do século XX, por exemplo, olhamos os periódicos mais importantes, a gente viu que tinha um monte de mulher pesquisando, isso é um senso comum acadêmico, essa ideia de dizer que as mulheres não estavam na ciência. E eu estou muito preocupada também com a análise dos processos de escolarização das mulheres, porque no mundo do trabalho a gente viu que as mulheres fizeram seu dever de casa, se escolarizaram, são muito mais escolarizadas do que os homens e não viram esse investimento na escolarização revertido em melhores postos de trabalho. Então, a gente vê que a dinâmica é bem mais complexa do que nos faz crer a teoria econômica que diz que os agentes são neutros do ponto de vista de gênero, né? A gente fez o dever de casa e os nossos postos de trabalho não são os melhores. E os dados que eu trouxe, eles são, então, de um projeto que foi aprovado pelo CNPq, né, e em que a pergunta é um pouco essa, né, em que medida o meio acadêmico reproduz dinâmicas assistidas nos postos mais valorizados do mercado de trabalho, quais são as contribuições da perspectiva de gênero para a análise das carreiras científicas. A maternidade entra nisso, mas a gente sempre esbarra no empecilho, que a gente já vinha discutindo de manhã, de não ter os dados sobre quem são as cientistas mulheres que são mães e as que não são mães. Então, a gente acaba sempre colocando na conta da maternidade desigualdades que não necessariamente são da maternidade também, né? Mas não só da maternidade. Então, acho importante a gente avançar também metodologicamente, no sentido de tentar responder um pouco o que são discriminações de gênero que já existiriam, o que são mecanismos estruturais de constrangimento às mulheres. E uma parte que eu acho que é super importante, que tem a ver com a apresentação da Márcia, que é assim, em que medida as próprias mulheres também, muitas vezes, não internalizam estruturas de dominação que as tornam menos competitivas quando têm filhos, né? Porque falam, não, já que eu tenho um filho pequeno, eu não quero viajar, eu não quero... não quero, mas o querer, para nós das ciências sociais, é construído socialmente. Então, a gente discute sobre isso o tempo todo, né? E aí, uma coisa que eu posso falar para vocês depois, no debate, eu não vou perder tempo da minha apresentação falando sobre isso, é que a gente vem trabalhando com surveys de percepção. E aí é muito interessante que, quando a gente vai para esses surveys de percepção sobre relações de gênero, a sociedade brasileira é muito mais conservadora do que a gente pensa. Então, assim, só para dar um exemplo para vocês... indo na linha da pergunta que foi feita para as mulheres pesquisadoras. Quando a gente pergunta com quem que a criança pequena deve ficar para a população, um survey aplicado a todo o Brasil, com a mãe, só com a mãe. O ideal é ficar só com a mãe. Ou seja, isso é uma construção cultural nossa. Você vai fazer essa pesquisa na França, elas acham que as crianças de 1 ano vão para a creche. E ok. Então, assim, são padrões culturais distintos mesmo e que vão ter penalidades também diferenciadas, né? Ou outra pergunta que eu acho que eu fiquei assim de cabelo em pé, aterrorizada quando eu vi o resultado, mas é bom para a gente ver o que a sociedade brasileira pensa e representa, né? A gente perguntava se as pessoas, em geral, achavam que os homens deveriam ter direito a uma licença paternidade estendida. Isso é central para a desconstrução, né, das tradicionais identidades de mãe e pai.
E aí, por acaso, eu falei assim, vamos botar que os homens não deviam ter direito a nada, nem 5 dias, só para ver se alguém responde isso. Gente, 7% das pessoas responderam que os 5 dias que os homens têm tinham que ser retirados. Ou seja, o padrão é muito conservador. E um monte de mulheres falavam, não, 5 dias está ótimo, não precisa. Então, um outro tema que eu acho que é importante também é pensar a maternidade como um locus de poder. As mulheres têm também dificuldade de abrir mão disso e colocar os homens nessa seara, né? Estimular. Tem sempre um padrão golden, né? Não, mas ele não pega direito, ele não dá banho direito, ele não sabe fazer direito. Bom, ou a gente aceita um padrão um pouco mais rebaixado do que é o perfeito, o banho perfeito, a fralda perfeita, ou a divisão realmente não vai ser equânime, né? Mas, enfim, são só provocações, a gente pode falar um pouco mais sobre isso no debate. É aqui. A gente fez, então, uma estruturação de um banco de dados que tinha como unidade de análise a Bolsa de Produtividade, né? A gente discute um pouco o que é a elite acadêmica, né, no Brasil, são os bolsistas que são reconhecidos, e aí é interessante a gente pensar num conceito da sociologia importante, que é o conceito de distinção, né? Ela é uma distinção acadêmica importante num cenário em expansão do contingente de doutores no Brasil. Eu acho muito importante contextualizar esses dados à luz dos processos mais amplos que a gente teve nos últimos 10 anos. Né? O universo de doutores cresceu enormemente no país. E eu acho que as grandes áreas de conhecimento elas têm dinâmicas institucionais muito diferenciadas umas das outras. Então, quando a gente fala em bolsistas de produtividade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa é como é a dinâmica para concessão na física, outra é nas ciências sociais, outra é na biologia, e a gente trabalhou com o conjunto todo das bolsas de produtividade, onde ficou muito evidente essas dinâmicas institucionais bastante diferenciadas. Em algumas áreas, é um prêmio para pesquisadores com trajetória e contribuição marcadamente das suas áreas, né? E outras áreas já são muito mais abertas a jovens pesquisadores extremamente promissores. Então, é interessante essa distinção. A bolsa é um prêmio para quem já tem uma trajetória muito consolidada, ou ela visa estimular quem está começando e que tem apresentado resultados muito alvissareiros no tipo de pesquisa que vem desenvolvendo. Para as mulheres, isso é uma pergunta central. Eu estava vendo os dados que você estava apresentando, né? Na verdade, na base da pirâmide dos bolsistas de produtividade é que a gente pode falar em movimento, porque, na verdade, o número de bolsas concedidas nos níveis mais baixos aumentou na última década. Mas, no topo da pirâmide dos bolsistas de produtividade, não tem movimentação nenhuma, porque são sempre os mesmos, são pouquíssimos, e não aumenta o número, mesmo aumentando muito a base. Então, a gente brinca que tem que morrer alguém para alguém virar um A. Ou a pessoa fazer alguma coisa muito... Né, porque é difícil, não é muito comum a pessoa perder a bolsa, né, quando ela está nesses estratos mais elevados. Então, a gente tem que pensar um pouco em que medida esse é um cenário em movimento. Essa era uma segunda pergunta que a gente queria responder. Esse é um cenário em movimento? E que áreas estão se movimentando mais e aonde? E aí o grande approach do nosso banco é que a gente tinha a idade dos bolsistas. Então, a gente conseguia traçar um perfil que era bastante diferenciado dependendo das grandes áreas. Nas ciências humanas, por exemplo, que é onde eu estou nas ciências humanas e ciências sociais aplicadas, né? Nas ciências humanas, é simplesmente impossível alguém com menos de 50 anos ter bolsa de produtividade. É impossível. Porque a nossa tradição é totalmente, né, a tradição do livro. Tem gente que tem, mas assim, é uma tradição do catedrático, de alguém que está com muitos anos de contribuição. É muito diferente de uma área que a gente chama de hard. Né? Então, enfim, a gente vai ver isso nos dados. É um cenário estagnado nos níveis mais altos, né, e a gente tem uma grande expansão dos níveis mais baixos no período recente. Nos últimos 10 anos, o número de bolsas nos níveis 2 e 1D vem aumentando. E 1A, 1B, não, está totalmente estagnado. Né? Ela é uma análise centrada no número absoluto de grandes áreas de conhecimento. Eu aqui optei por trabalhar independentemente do nível. Né? Acho que é importante diferenciar os níveis, mas é uma tentativa de síntese de um conjunto de dados gigantesco. Então, assim, tem artigos publicados que vocês podem procurar depois. Aqui, eu peguei o peso relativo de pesquisadoras mulheres nas grandes áreas de conhecimento, para a gente ver o movimento entre 2001 e 2012.
O que é interessante a gente perceber? A grande maioria das bolsas está concentrada na área de ciências exatas e da terra e nas engenharias. Então, enquanto as mulheres forem minoria nessas áreas, necessariamente nós vamos estar subrepresentadas nos bolsistas de produtividade. Então, é um trabalho de base lá. Menininha pequenininha, né? Por que ela não pode ser cientista? Por que ela não pode gostar de física? Por que ela não pode gostar de matemática? Vocês veem que a movimentação... Gente, o que aconteceu? A movimentação nessas duas grandes áreas, que são justamente as que mais que têm mais bolsa, né, é quase nula, é onde menos cresce, né? Nas ciências biológicas, a gente tem um crescimento tímido, mas já era muito alta a presença de mulheres. Nas ciências da saúde, a gente tem um crescimento expressivo, que é um lugar assim, onde a gente deveria prestar mais atenção, né? O peso relativo de mulheres aumentou muito. Eu diria que as ciências biológicas da saúde é onde está o movimento, porque é onde as mulheres já são maioria e é onde está, mesmo assim, crescendo. As ciências agrárias também têm um avanço grande nesse período. E nas ciências humanas e ciências sociais aplicadas, a gente tem um dado muito interessante, que é o fato de que, mesmo sendo ampla maioria, as mulheres têm diminuído o seu peso relativo, que é um pouco o que a Márcia falava de manhã, né? E aí isso tem tudo a ver com uma dinâmica da própria Bolsa de Produtividade, que eu vou falar um pouco depois, e que eu interpreto que tem a ver com a maternidade. Tá? Ih, não está dando para ver direito, mas eu vou ler para vocês. Isso aqui é um quadro síntese das grandes áreas, né, de conhecimento. Ali são as ciências, né, do lado esquerdo, na coluna, e eu peguei, então, 4 grandes questões. A primeira, a área com mais bolsas, a área com maior peso relativo de bolsas destinadas a mulheres, a área com maior aumento do peso relativo de bolsas para as mulheres. Gente, eu acho que eu vou ter que descer para ler ali no computador. Vocês estão conseguindo enxergar? Ai, caramba. Então, eu vou descer aqui, vou ler e vou dizer para vocês. E, na última coluna, a área com maior queda do peso relativo de bolsas destinadas às mulheres. Então, eu quis ver onde está o movimento, né? A primeira coluna, a gente tem as ciências agrárias. A agronomia é a área com maior número de bolsas. A medicina veterinária é onde tem maior peso relativo de bolsas destinadas às mulheres. A agronomia é onde teve o maior crescimento feminino. E olha que interessante, não houve queda em nenhum campo, ou seja, as mulheres estão crescendo em todos os campos, né? Nas ciências biológicas, a gente tem a bioquímica e a genética como as áreas com mais bolsas, a microbiologia como o maior peso relativo de mulheres, 58%. Eu não vou descrever tudo, mas assim, o que eu acho que é interessante? A gente vê dentro dessas grandes áreas aonde está o movimento, aonde aumenta mais a presença de mulheres, porque isso varia muito de um campo para o outro, né? Nas ciências biológicas é a microbiologia, que tem maior peso relativo de mulheres, e é onde cresceu mais morfologia, bioquímica e fisiologia. Ciências da saúde, a medicina, que é uma área super valorizada, e farmacologia. Você pode descer um pouquinho? Ai, eu que mexo. Nas ciências humanas, a gente tem o maior crescimento na área de psicologia, crescimento do peso relativo de mulheres, né? Nas ciências sociais aplicadas, a comunicação. Nas engenharias, a engenharia química e a engenharia sanitária. E na linguística, letras e artes, que é a área que tem menos bolsas, né, a área menos academicizada, é a área de artes. Agora, nas ciências humanas, ciências sociais aplicadas e na linguística e artes, tem uma dinâmica muito interessante, que é o seguinte: as mulheres vêm perdendo peso relativo. Então, é muito estranho. Dos pouquíssimos homens que cursam essas carreiras, eles acabam se destacando mais como pesquisadores do que as mulheres. Isso já é uma questão estranha, né? E aí, quais são os primeiros achados, então, os achados mais importantes dessa primeira parte? Um peso diferenciado de cada grande área no montante total de bolsas de produtividade. Algumas são mais heterogêneas que outras. Só para vocês terem uma noção, a física sozinha, ela detém metade das bolsas de ciências humanas inteira. Então, assim, é uma loucura. É óbvio que a dinâmica de concessão é diferente de uma área para outra. Em ciências humanas, a gente se esfola pelas bolsas de produtividade. É uma coisa assim... não que não seja nas outras áreas, mas tem muito pouca bolsa. É muito desigual a distribuição, né? Você tem uma estagnação da presença... desculpa, para filmar. Desculpa, gente. Nas ciências humanas, você tem essa diminuição da presença feminina, né?
As ciências agrárias se destacam como um campo masculinizado que parecem estar mais abertos à entrada das pesquisadoras mulheres. E eu diria que as grandes áreas que estão em movimento, do ponto de vista de aumento da presença feminina, são as ciências biológicas e ciências da saúde, tá? Com patamares mais equânimes e nas quais é franca a tendência de crescimento na proporção de bolsistas mulheres. O que é central, gente? Acho que esse é um elemento explicativo importante. Em todas as grandes áreas, houve um rejuvenescimento muito grande dos bolsistas de produtividade e, claramente, isso favoreceu aos homens. Por quê? Porque, há 10 anos atrás, a bolsa de produtividade ela tinha um perfil mais envelhecido. No momento em que a disputa pelas bolsas passa a ser numa história de vida mais jovem, isso prejudica as mulheres, porque é justamente nos momentos em que elas estão com filhos pequenos. Então, eu acho que essa dinâmica está totalmente ligada ao fenômeno da maternidade, né? As mulheres se tornam competidoras em pé de desigualdade na medida em que elas são jogadas para competir com os homens em um momento mais jovem do que era há 10 anos atrás. E aí eu chamo a atenção para um elemento que a gente vem discutindo muito, que é um mecanismo institucional. Muitas vezes a gente tem efeitos de gênero fortíssimos em políticas que aparentemente são neutras. Então, acho que a gente tem que avançar nas discussões dessas políticas que são aparentemente neutras, mas que acabam tendo um resultado totalmente diferenciado entre homens e mulheres. Aqui foi uma coisa interessante que a gente fez, que foi o total de bolsistas de produtividade dos cursos de Ciências Humanas segundo sexo, porque me pediram para eu pegar os dados especificamente de Ciências Humanas, e eu acho muito interessante esse dado da queda da participação das mulheres, né? Aqui está em números absolutos, né? Mas vocês veem que, claramente, os homens aumentam muito mais o seu peso relativo do que as mulheres. Os homens são o amarelo e as mulheres são o cinza, né? O cinza cresce muito menos do que o amarelo em todas as áreas das ciências humanas. Então, isso é um elemento interessante também. E aqui são as bolsas desagregadas pelos níveis. Então, o vermelhinho é o mais alto de todos, é um A. Pouquíssimos são sênior, né, que é o roxinho. E a grande maioria é nível 2, que é o verde. Aqui foi uma coisa que a gente pegou os currículos Lattes e a gente queria ver em que medida homens orientavam mais homens ou mulheres orientavam mais mulheres, e a gente viu que entre as mulheres é bastante paritário, mas entre os homens a gente tem uma clara tendência de homens orientarem homens, o que também é um padrão interessante. Finalizando a minha fala, então, acho que tem a importância de análise sobre a demanda de bolsas por sexo, que é um pouco o que a Eugênia mostrou. Estou super interessada em pegar esses dados desagregados por área, porque eu acho que vai ser uma diferença imensa de uma área para outra. A gente estava falando de manhã, eu acho que tem um desafio enorme, que é acessar as informações acerca dos filhos pequenos. A gente não tem como fazer essa diferenciação entre mulheres mães e não mães. E uma pergunta que fica é por que mesmo em áreas de clara predominância feminina, os homens se destacam mais no topo da carreira acadêmica, né? E, por último, essa questão que eu falava agora, que as políticas aparentemente neutras do ponto de vista de gênero, elas acabam tendo efeitos diferenciados sobre os conjuntos de pesquisadores homens e mulheres. Uma última coisa que eu queria falar é que eu acho que essa questão da maternidade ela tem que ser pensada em 3 níveis, né, gente? Uma coisa é o nível macro, como é que é a legislação, como é que é a cultura, como é que são as leis do Brasil do ponto de vista da construção da identidade de gênero. Isso é um elemento, e a gente é um país muito conservador ainda. A gente tem um nível da discussão que é o nível meso, em que medida as instituições onde as mulheres trabalham ajudam nessa compatibilização entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. A Fiocruz, por exemplo, é uma instituição exemplar nesse sentido, que oferece uma série de benefícios e uma série de facilidades para as mulheres e homens, porque isso é bom para os homens também, né? Que trabalham lá. A Fiocruz tem uma creche incrível. Todos os filhos de funcionários da Fiocruz podem estudar lá até os 6 anos de idade, de graça. Ou seja, uma coisa super importante, né? E uma coisa que eu acho que a gente também não pode deixar de falar num debate como esse aqui. Tem uma parte da discussão que é micro, que é a divisão de tarefas dentro do casal. Não adianta a gente ficar falando da estrutura, da macroestrutura, se os homens não estão dividindo com as mulheres a tarefa de reprodução social, né? Isso é uma coisa que implica numa mudança de mentalidades, mas implica também na capacidade que nós mulheres temos ou não de criar tensionamentos dentro de casa e de forçar os homens a dividir esse trabalho, que não é um trabalho só feminino, é um trabalho de todos nós. Tá? Obrigada.
Obrigada. Estão ouvindo? Tá. Obrigada, eu agradeço as doutoras Georgina, Eugênia e doutora Moema pelas falas. Acho que a gente tem muito para debater aqui. Eu vou abrir agora, então, para discussão, tirarem dúvidas. A gente pode entrar no debate, continuar o debate que a gente estava fazendo pela parte da manhã, que as falas vão muito corroborando o que a gente já estava discutindo na parte da manhã, que o tempo foi curto, então a gente pode também se estender agora. Então, meu nome é Ida, eu sou de nome da genética da URGS, mas, na verdade, eu sou bolsista de produtividade pelo grupo da medicina. Tá? Eu cheguei atrasada, agora eu só vi a fala da Moema, então eu vou falar um pouquinho pelo grupo da área da saúde, tá? E dizer assim, ó, que é claro a predominância então de mulheres, né? Mas que a gente tem que pensar que tudo isso tem a ver com que nós fomos ensinadas a cuidar. Então, essa história de ter mais mulheres na área da saúde perpassa a questão do jeito que nós, as diferenças de educação em termos de gênero. Por que não tem tanta mulher no topo? Isso é uma outra discussão, mas que eu também acho que eu concordo plenamente com o que tu disseste, é uma coisa mais da maneira também que nós somos criadas. A Márcia comentou isso de manhã. E eu adorei que tu falaste aqui assim, nós podemos viajar, tá, gurias, assim, ó. E eu tenho que dizer para vocês que eu fui para um congresso semana passada em Londres e eu falei com um pesquisador da minha idade, homem com 2 filhos, mesma situação que eu, um suíço, e ele me disse assim, mas Ida, e a tua filha, ela não está com saudade de ti? É a pergunta que a gente mais ouve quando a gente viaja. Mas e os teus filhos, como é que estão? Não fazem a pergunta para os pesquisadores homens. E se eu estou dizendo isso para vocês é porque eu ouço constantemente isso. Mas a gente tem que internacionalizar. Para internacionalizar, para estar redes, tudo, para ser líder de pesquisa, eu tenho que ter mobilidade, entende? Então, de novo, assim, acho que é uma postura da gente de não introjetar coisas que a sociedade quer que nós introjetemos. Nós não podemos cair nessa. A mudança começa pela gente, pelo micro mesmo. Tá? Obrigada pela palestra, achei tudo muito interessante. Eu acho muito legal a gente estar vendo esses números, essas coisas que a gente, em corredor, já tem essa sensação há décadas, né? Mas agora que esses números estão realmente começando a aparecer para a gente. Eu queria mais fazer uma sugestão para as análises numéricas que vocês estão fazendo, que eu acho que ela explica... Nome? Fernanda Werneck. Explica muito daquela questão que a Márcia falou mais cedo, da tesoura em cima da tesoura, né? Porque, por enquanto, a gente está vendo os números, né? Assim, de quantos estão em cada categoria e tudo mais. Mas o que eu acho mais grave ainda, que ainda não apareceu nesse levantamento, é o quão boas as mulheres precisam ser para acessar essas bolsas, né? Então, eu vou contar muito rapidamente uma coisa que aconteceu comigo. Conversei um pouquinho mais cedo com a Cláudia. Eu tentei a bolsa de produtividade 3 vezes, né? E esse ano eu consegui, no 2018. No ano passado... Você virou verdinha lá. Virei verdinha. No ano passado, eu já, assim, as justificativas elas eram pífias, né, em relação à produção e tudo. Então, eu fui e fiz uma análise estatística porque a ideia, o edital é um só, ainda que existam diferenças entre áreas, o edital é um só. É premiar os pares que se destacam, resumidamente, né? Então, eu fui lá e a justificativa era que eu não ia conseguir, porque nem lembro direito, mas eu sei que eu fiz lá uma análise de todos os bolsistas por gênero, né, que entraram, que foram aceitos naquele ano de 2017, em cima dos fatores H. Quem não conhece, é uma métrica, uma dessas métricas que a gente está sempre questionando, mas, enfim, não deixa de ser uma métrica de impacto da publicação ao longo do tempo, né? Porque, quando eu vi que eu tinha um fator H de 12 e um colega do gênero masculino tinha um fator H de 3 e ele conseguiu entrar, eu falei, não, tem que ter alguma coisa errada, né? E aí eu compilei os dados de fator H para todo mundo que tinha conseguido, no comitê que eu tinha tentado, e o que eu encontrei foi que o fator H de todas as mulheres que conseguiram entrar, ele era significativamente mais alto, acho que quase o dobro do que o dos homens, né? E muito menos variáveis. Ou seja, todas que conseguiram, elas já eram muito melhores para ter entrado
na categoria de acesso, né, que é a categoria 2. E fiz lá o meu recurso, tá, não sei o quê. A resposta foi, eles simplesmente ignoraram o que eu falei. Eles repetiram o mesmo resultado do parecer, o mesmo. Reolhamos e copiamos e colamos. Foi quase isso que eles falaram. E eles ignoraram o que eu falei. Então, assim, eu acho que se estão preparando publicação nesse sentido, eu acho que seria super válido também incluir essa métrica, de alguma forma, porque não é só o número, né? Então, além do número, a gente tem que estar mostrando que está nadando contra a corrente 2 vezes, né? Então, uma sugestão aí para a pesquisa. Não, agora. Então, obrigada. Eu queria ter a oportunidade. Obrigada pela oportunidade de falar aqui. Eu queria falar para vocês, perguntar. Qual é teu nome? Cíntia. Eu sou pós-doc e acabei de ficar sem bolsa, então eu estou desempregada. Essa é a minha história. Então, a gente vê. O que a gente está vendo aqui é que as pesquisadoras, as bolsistas, elas têm a mesma formação, às vezes são melhores, mas têm menos oportunidades. E uma das razões pelas quais as moças, as mulheres têm menos oportunidades é esse enviesamento inconsciente que o pessoal falou de manhã também, que a professora falou de manhã. E enquanto que nas revistas eles estão instalando esse double blind para tentar fazer mais justiça para os pesquisadores, eu queria saber, não só da mesa, mas das pesquisadoras mais experientes na plateia, quais seriam assim, as medidas, né, para aumentar assim, a justiça também, que a gente não sabe que tem, mas que podem existir nos concursos, né, públicos, que eles não... É impossível ser double blind, não tem como. Totalmente não blind. Mas eu acho que pode haver, né, esse tipo de enviesamento inconsciente. E também eu gostaria, agora específico para a Moema, que falasse um pouquinho mais dessas posturas femininas que minimizam a confiança que a gente passa para quem está avaliando a gente. Então, isso é talvez uma coisa que precisa ser discutida, né? Porque a gente ouve o tempo inteiro na nossa vida que a gente não é capaz e acaba que a gente acaba internalizando isso e passa essa falta de confiança para quem está avaliando a gente. Então, é essa discussão que eu queria proporcionar. Vocês acham melhor todo mundo fazer as perguntas ou a gente já começa a responder? Eu prefiro melhor. Posso, então? Claro, claro. Estão me ouvindo? Então, em relação a esses viés, eu acho que a coisa que a professora Márcia mostrou desses cursos, né, que fazem lá no Canadá para tentar assim, aprender a não ter viés, né, imagino. Esse eu acho que é fundamental. Fundamental. Provavelmente é uma das únicas coisas que se pode fazer, a mais prática, a mais simples. Eu me lembro, nos Estados Unidos, eu fazia aquelas provas de sexual harassment para aprender o que era, né? Que eu nem sabia, na época que existia, só tinha recebido eventualmente, mas não sabia que podia fazer um curso para ensinar as pessoas a não fazer, né? Então, eu acho que essa seria uma ótima rota, com certeza. Vocês querem... Gente, eu teria várias coisas para falar, vou tentar. Em relação a Fernanda, sem dúvida as mulheres têm que ter um desempenho melhor do que os homens, isso é fato, a gente pode pegar isso a partir de diferentes indicadores. O que eu acho interessante, como alguém das ciências humanas e sociais aplicadas, é que eu vejo muito claramente que os pesquisadores das áreas hard, eles acreditam muito na neutralidade da ciência. E eles têm um pouco de medo de falar que não é neutro. Então, eu fui entrevistar várias bolsistas de produtividade e acho fundamental falar que várias delas eram mães, então é possível, sim, ser bolsista 1A. Eu entrevistei uma senhorinha que estava ali na foto das pioneiras da ciência, não vou citar nomes, mas, enfim, 6 filhos, 1A e bonitona, fazendo tudo que ela tinha que fazer. Aí vocês vão me perguntar assim, qual é a maternidade? Claro, ela delegava muito, não há como ter 6 filhos e ser 1A, mas sendo mãe em tempo integral, né? Ela me contou histórias ótimas
dela com as empregadas domésticas que cuidavam dos filhos. Isso é um problema ou não, né? A gente pode discutir isso, né? Mas eu não acho legal naturalizar que a gente não viaja, que a gente não está podendo competir, né, quando tem filhos pequenos, e por que os nossos maridos também não podem ficar com os filhos, enfim. Mas eu não vou entrar nesse debate. Mas só para contar para vocês que uma situação hilariante que eu vivia entrevistando essas pesquisadoras é que eu falava assim, ao longo da sua trajetória acadêmica, você viveu situação de discriminação? Aí todas elas, claro que não, a ciência é neutra, é super justa, porque a palavra discriminação era como se pusesse contra a trajetória delas, como se elas estivessem se vitimizando. E aí eu percebi que eu tinha que mudar o jeito de perguntar. E aí eu comecei a perguntar, você sofreu um tratamento diferenciado pelo fato de ser mulher? Todos os dias da minha vida. Então, eu pensava, o que é isso se não discriminação? Mas eu descobri que eu não podia usar a palavra discriminação nas entrevistas, senão elas se bloqueavam e já começavam a dizer que não, de jeito nenhum, claro que não, a ciência é neutra. Em relação à Cíntia, bom, primeiro que a sua história é bem mais ampla do que você está sem bolsa. Acho importante a gente falar isso num encontro como esse. De novo, o que é justiça, né? Não há justiça o tempo todo. A ciência, como uma instituição que está dentro da nossa sociedade, ela é androcêntrica, ela reproduz relações de poder. A gente não pode ter essa narrativa tão idealizada sobre o que é a ciência. E aí, assim, nas ciências sociais tem sido produzida muita coisa. Tem um antropólogo francês que eu adoro, Bruno Latour, em que ele vai falar, ele tem um livro que eu adoro, que é Vida de Laboratório. Ele transforma vocês, os cientistas da área hard, em índios. E ele mostra como as práticas são totalmente culturais, uma cultura científica. Interessantíssimo os resultados aos quais ele chega. Eu vejo como professora, mesmo em ciências humanas, a habilidade diferenciada de homens e mulheres de falar em público. Isso tem a ver com uma socialização que começa lá na mais tenra idade. A boa notícia é o seguinte, Cíntia, depois que as mulheres ganham gosto por essa história de estudar, de falar em público, de fazer doutorado, pós-doutorado, isso não tem volta. Então, eu tenho fé nisso. Eu acho que depois que você estimula um pouco e isso começa, você não precisa de grande esforço para que ela não abra mão disso, mesmo tendo filhos pequenos e mesmo sentindo que todas as estruturas sociais jogam contra a manutenção dela como uma bolsista plenamente produtiva, como uma professora. Não sei. Eu tendo a ser otimista. Eu acho que a gente está avançando. Posso adicionar mais uma coisa em relação ao que a Fernanda falou? Claro, assim, os resultados da análise que você fez não surpreendem minimamente, porque justamente para os estudos que eu achei, alguns desses que eu mostrei, as mulheres são avaliadas mais duramente. Assim, em todos os campos. Aquele trabalho do PNAS, da Carta de Recomendação, só mudava o nome e as mulheres sistematicamente são avaliadas de forma mais severa, mais dura. Então, não me surpreende minimamente, mas acho que é bom, talvez, fazer um trabalho sobre isso e tentar publicar, mostrar também isso para os avaliadores, para o CNPq, mostrar para eles os resultados. Assim, quando você mostra os dados, assim, não é mimimi de mulher, aqui tem dados que mostram isso. Com os meus dados que eu mostro dos bolsistas de 2018, assim, é claro, é óbvio. Assim, se não tivesse um viés, seria 50 e 50, e não é. E claramente não é. Então, tem alguma coisa, assim, as pessoas estão avaliando de forma mais dura. Mas somos nós também. Então, assim, justamente um sistema difícil de mudar, porque nós mesmas temos que mudar. Então, eu acho realmente esse cursinho, um cursinho seria muito legal, para nós também aprender o que estamos fazendo errado. Como acho que foi a Fernanda, hoje de manhã, que falou, nossa, até eu cheguei a pensar, se uma minha aluna ficar grávida. Assim, eu acho que, bom, eu também, minha aluna casou, eu pensei, nossa, imagina se ela ficar grávida, mas logo assim... Não, seria ótimo. Não, enfim, só para dizer que temos muito para ainda desconstruir. Essa palavra é difícil. Então, mas
temos mais, eu acho assim, obviamente sou cientista, então para mim dados é o que eu entendo melhor, mas acho que o CNPq também, assim, ver dados é o que mostra a realidade das coisas, né? Então temos que mostrar esses dados. Boa tarde à banca toda aqui. Meu nome é Mônica, eu sou da Unirio, da Universidade do Rio, sou estudante do mestrado, estudo políticas públicas e estou escrevendo sobre maternidade e universidade também, inclusive até fazendo pesquisa qualitativa com alunas e professoras no Rio de Janeiro. Então, se tiver aqui na plateia alguma mãe do Rio de Janeiro que queira participar da entrevista, depois pode me procurar. Sim, quero conversar com vocês, já conversei com a Moema também. Então, Georgina, primeiro, a Fiocreche, que é conhecida como Fiocreche, né? A Fiocreche é maravilhosa. Pelo menos eu, quando fui à Fiocruz, por conta da minha pesquisa do mestrado, as mães falavam muito que o nome da creche da Fiocruz era Fiocreche. E aí, que eu fiquei encantada, porque ela é linda. Muito bonita mesmo. Ela atende, parece que é uma das maiores da América Latina, né? Sim, e é uma referência. Eles têm muitos estudos de referência para replicar em outras instituições de ensino, porque é uma creche institucional de referência na América Latina. E eu fui procurar lá dentro, não sei se você tem esses dados melhores do que eu não encontrei, sobre a relação, o benefício dos dados, né? A gente tem falado muito aqui hoje sobre os dados científicos. Como a Fiocreche, como a creche institucional da Fiocruz pode ter ajudado as servidoras que são pesquisadoras da Fiocruz. Porque, como a Fiocreche atende as servidoras em geral, não necessariamente as que são pesquisadoras científicas, eu encontrei muita dificuldade, primeiro, em encontrar participantes para a minha entrevista, para o meu trabalho, que fossem pesquisadoras e que utilizassem a creche. Elas nem têm esse dado, elas precisavam cruzar os dados de todas as servidoras que têm filhos matriculados na creche com os dados das pesquisadoras que elas não sabem se são mães, enfim, que são mães da Fiocruz. E eu queria, na verdade, saber se existem esses dados, assim, do quanto contribuiu a Fiocreche para que essas pesquisadoras alcançassem esses níveis de produtividade que você apresentou para a gente, que são maravilhosos, que são totalmente dissociados do resto da realidade do país. A produção das mulheres na Fiocruz realmente é muito boa, e o quanto a Fiocreche pode influenciar isso para que a gente use de exemplo para a bandeira, né, da creche nas universidades e em outras instituições de ensino. A Georgina... Posso Eugênia... Claro, pode. Quem fez o para ela. Bom, está ouvindo? Tá, né? Dados. Quando eu fiz a minha tese, eu tive um problema com dados. Eu consegui, junto à DIRE, aqueles dados em relação ao total de doutores servidores, homens e mulheres, mas outros dados que eu precisava para a pesquisa, a DIRE não tinha. Então, esses dados da creche também... É uma coisa, não tem essas coisas trabalhadas dentro da instituição ainda. Então, na época que eu fiz o levantamento, alguns dados que eu precisava, relação tipo idade, que era uma coisa importante até para poder ajudar nas tabelas, eu não consegui, junto à DIRE, esses dados, eu consegui saber se era homem ou mulher. Tive que ir no Lattes também, que a gente sabe da historinha, né? Não sei se vocês sabem que no Lattes, por que o Lattes não mostra a idade? Porque, há um tempo atrás, uma pesquisadora, quando viu que estava a idade, eu não quero que apareça a minha idade. Aí o Lattes fechou e não abriu mais. Então, é um dado que a gente, às vezes, precisa, né? Você precisa saber a idade até para ajudar. Então, uma das coisas que eu senti falta... foi uma historinha, não sei se foi o que me passaram, essa historinha aí porque o Lattes tinha a idade, depois fechou a idade. Então, eu tive, na minha própria pesquisa, algumas dificuldades, que eu trabalhei muito, que vocês viram com dado quantitativo, de poder até formular outros tipos de resultados, porque eu tive falta dessas informações. Em relação a essa questão da creche, não tem esses dados. O que eu posso passar é a minha experiência de 30 anos dentro da instituição, observando, conversando em relação à questão da creche, que é um espaço realmente que foi uma conquista. A creche realmente ela é muito bem estruturada, ela atende os servidores, tanto os homens e as mulheres da instituição, e, com certeza, a partir do momento que as pesquisadoras conseguem o espaço para deixar os filhos que podem ficar até os 6 anos, ajuda bastante.
porque o filho está ali, está próximo a ela. Qualquer coisinha que acontece, a criança deu uma febrezinha, eles chamam já, mamãe, vem cá, ou papai, vem cá, que o seu filho está com febre. Então, eles já liberam o funcionário para levar a criança, para dar atenção à criança. Então, com certeza, esse espaço tem ajudado bastante aos pais que trabalham com produção, né? Porque eles estão mais tranquilos, o filho está próximo a ele, ele chega de manhã, aí, antes das 8, deixa o filho, às 5, quando termina o expediente, ele leva o filho para casa. Então, durante aquele período, qualquer necessidade, o filho está próximo a ele. Tá? Ele sabe que está sendo bem assistido. Tanto é que deu certo, que foi replicada a creche, um ano depois, lá no Instituto Fernandes Figueira, que é a parte onde tem, que trabalha toda a questão da saúde da mulher e da criança. Né? Então, hoje também está se pedindo que, eu não sei como está nas outras centros da Fiocruz, mas também está se pedindo também que se replique creche nos outros centros para os funcionários. Tá? Então, eu falo a minha experiência. Eu vejo, sim, no contato, conversando, que realmente ajudou. Agora, dados estatísticos, a Fundação tem esse pequeno probleminha da gente conseguir esses dados. É um pouquinho difícil. Seria ótimo se a gente conseguisse esses dados para sim, poder robustecer, né? A partir do momento que está começando a ter pedidos, solicitações, eles começam a trabalhar. E, Eugênia, eu queria muito saber também se esses dados de bolsistas do CNPq 2018 também fiquei maravilhada de você ter esses dados. Eles já estão publicados, a gente consegue acessar ele com você para poder incluir, porque eles são dados maravilhosos, a gente não consegue esses dados em lugar nenhum, é muito difícil. Foi meu marido que conseguiu esses dados. Ele trabalha no CNPq. Você está com uma mina. Foi ele, nem me lembro. Há muito tempo querendo esses dados. Se pelo menos... nem me lembro, porque foi 2, 3 meses atrás, eu acho. Quando saiu o resultado, quando foi? 2, 3 meses. E eu estava ainda com a cabeça meio na maternidade, bastante. Então, não me lembro como ele conseguiu os dados. Eu posso ver. Ou então disponibilizar, né, no site do Parenting Science depois, para que a gente tenha a fonte, porque a gente já começa a replicar e citar o seu estudo, o nome e o estudo, pela fonte eu vou recolher as informações e posso até botar as informações no site. Talvez é a coisa mais simples. Acho que pelo menos metade da plateia aqui está interessada em replicar esses dados aí. Mas, olha, e os outros dados dos projetos, aquilo também é um banco de dados fenomenal, que esse meu colaborador, que é um pós-doc lá da UFRJ, ele está fazendo um projeto sobre produtividade dos pesquisadores, eu acho, se eu não me engano. E ele simplesmente está perguntando, assim, ele escreveu para o CNPq para obter esses dados. E eles, aos poucos, estão mandando os dados. Então, agora ele me deu esses que são de 2015. Mas ele tem... Eu acho que ele já tem aqueles dos projetos que encerraram em 2014. E tem um monte de informações. Porque é o edital, a área, o edital, o nome da pessoa, o sexo, a quantidade, a verba que foi liberada, a verba que foi gasta, e todos os produtos que foram gerados a partir desse projeto. Enfim, então é um banco de dados incrível, que é ele que obteve. Mas pelo que eu sei, ele só pediu para o CNPq. E eles mandaram. Só um parênteses, vocês veem como essa coisa assim de quem pede também é importante. Pode ser, né? Foi o marido dela que pediu. Não sabemos. Não. Questão de poder. Não, mas eu digo assim, isso é uma coisa que, para a gente que está estudando os dados do CNPq há muitos anos, a gente tem pedido há muito tempo, e isso é incrível do ponto de vista da potencialidade das análises de desigualdade de gênero. Né? E um monte também de análise, de outras análises, porque... Da idade, uma coisa super importante também, como é que é a relação entre os pesquisadores mais velhos e os mais jovens, né? Em que medida é um campo aberto para os pesquisadores que estão começando, né? O objetivo dele foi outro, para ver o gasto, agora não me lembro, mas enfim, acho que ele conseguiu sem muita dificuldade. Daí, para acabar também, fomentando só o debate da fala da Moema, que falou que
depois que a mulher é incentivada com os estudos de mestrado e doutorado e pós-doutorado, é mais difícil que ela largue tudo depois que ela vira mãe. Só fomentando o debate, eu acho ao contrário. Eu acho que é muito mais fácil largar do que continuar. Eu acho que continuam, nós que estamos aqui, é um movimento de resistência, de coragem, de construção dia a dia, que não deveria ser. Só que a gente não tem também acesso, acho que largaram, acho que saíram, acho que deixaram de fazer isso, porque não é tão simples continuar. Eu acho que assim, é todo dia muito difícil, todos os dias, né? Com filhos, ou grávida, ou enfim, passar por tudo isso. Então, acho que, na verdade, a falta de dados das que abandonaram acaba fazendo com que a gente, de repente, acredite que é mais fácil, sim, que a gente não vai largar porque foi mãe, mas acho que é mais fácil largar do que foi mãe. Só para a gente conversar um pouco. Obrigada. Posso só mais uma coisinha rápida? Eu estava falando com a Fernanda que na plataforma Sucupira tem uns dados sobre os egressos. Então, teoricamente, todos os programas têm que botar aquelas informações chatíssimas que tem que procurar todo que os egressos, onde eles foram parar e tal. Então, já que é uma informação tão chata de botar no Sucupira, pelo menos, de repente, isso pode ser utilizada para contatar essas pessoas e ver o que eles estão fazendo, se largaram a academia, por quê. Foram mulheres e homens também, né? Eu acho que isso poderia ser uma coisa interessante de ver, de pesquisar.